Audio Jungle. Fala galera, tudo certo? Uma honra imensa receber aqui ao meu lado a pessoa mais importante na minha carreira profissional, Gustavo João Roberto Gorgulho Franco. Meu amigo Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado. Você está na sua casa, seja bem-vindo ao Play de Negócio. A única coisa que eu não garanto é que você vai ganhar no videogame. O restante, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Afinal de contas, competência não vai faltar. Seja bem-vindo, Gustavão. Bora lá. Bora começar aqui, pode soltar o jogo? Get ready. Vou ter que ganhar até no videogame. Ai, Jesus amado. Gustavão, deixa eu começar aqui. Eu conheço muito bem o Gustavo, mas a galera que tá aí do outro lado pode ser que não conheça. Quem é o Gustavo? Conte pra nós um pouquinho, que tem muita pergunta boa pra você. Gustavo é marido da Poli, é pai do Davi e João, da Clara, da Maria. E difícil jogar falando, viu? Mas o Gustavo é um cara que é empreendedor por opção, formado em computação, né? Trabalhei alguns anos com computação, mas depois resolvi empreender e primeiro uma empresa familiar. Meu pai tinha a empresa, né? Minha família tinha empresa, GF Supermercados. Vim para Três Corações em 2007 e você veio junto comigo, né? Começamos junto nossa carreira juntos lá em Belo Horizonte, na UFMG, e depois viemos para Três Corações juntos. E depois depois do GF, eu resolvi empreender na área de inovação, que é o que a gente faz hoje. Hoje à frente da Brava e também do ICT, do Instituto Cesulab de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos falar um pouquinho disso aí hoje. Gustavão, que coisa boa poder te receber aqui. Eu queria só entender um pouquinho. Opa! Vai dar um... Quase gol, hein? Quase gol. Gustavo escolheu o Liverpool, eu escolhi Boca Juniors para a gente poder entrar nesse desafio. E eu vou puxar uma pergunta aqui de uma pessoa super bacana que nos conhece, que perguntou o seguinte, foi a Malu. Gustavo, como foi a transição de sair do varejo e ir para uma empresa que está relacionada com inovação, que é o que você faz hoje? Bom, varejo é uma escola, né? Qualquer varejo é uma escola e no supermercado não foi diferente. E para mim foi mais do que uma, porque a empresa familiar, além do varejo, uma empresa que cresceu muito, né? Desde a minha vinda para cá até a venda que a gente fez em 2018, a gente cresceu mais de 4 vezes o faturamento, então a gente tinha muito funcionário, tinha muita despesa, tinha muita conta para pagar, e aí tinha que gerenciar isso tudo. A minha escola é de computação, né? Então dentro do varejo eu já falava de inovação, eu já tinha uma mentalidade de tecnologia, ajudei a digitalizar o negócio, né? Para trazer mais produtividade. Então muito do que eu fiz no supermercado, sem saber qual o método exato, mas olhando para a tendência, olhando para a gestão, olhando para atender bem o cliente, a criar uma marca amada, é o que a gente busca fazer com as empresas hoje. A realidade de inovação aqui no interior, ela ainda é muito a necessidade de profissionalização das empresas. Então foi uma parte do que eu fiz dentro do GF e estou fazendo agora, apoiando outras empresas nesse contexto aí de inovação, de gerar novos negócios e de formar líderes, né? Que são líderes que podem ajudar as empresas a evoluírem. Show de bola, quase gol. Você viu? Vocês estão percebendo, pessoal, que ele vai perdendo o compasso na medida que ele vai chegando próximo do ataque. Cada pergunta que eu faço só termina quando ele chuta no gol. Então, assim, vamos devagar. Gustavo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E essa questão da transição, das pessoas poderem... que a inovação ela é super importante, a tecnologia como um todo. Aí eu vou até ampliar essa questão. O quanto isso as pessoas assustam, principalmente numa empresa um pouco mais tradicional, como era o GF Supermercados no passado. Perdeu aí, ó? Rapaz, você meteu a bola na trave ali, ué. Bora! As pessoas assustam com a inovação igual você assustou aqui com a bola na trave? Inovação assusta um pouco. E muita gente liga inovação à tecnologia, né? Quando fala inovação, pensa que é tecnologia. Mas inovação, na verdade, é mentalidade. Depois que a gente entende isso, depois que a gente começa a simplificar
e vê que inovação é fazer de maneira diferente para gerar resultado, aí fica mais simples o conceito e fica mais fácil trabalhar isso no dia a dia. É o que a gente tenta levar isso para as empresas, que é um conceito que não é complexo, mas que é necessário mudar a mentalidade. E mudança de mentalidade a gente fala diretamente em mudança de cultura, né? Que é o mais complicado, porque cultura é o DNA da empresa, é o dia a dia da empresa, e mudar cultura não é um negócio simples. Mas inovação não é de assustar, não. Tem que saber trabalhar com ela. Bacana, show de bola. Mas me conta uma coisa, vocês têm aí já tinha comentado a respeito da missão de desenvolver a cultura da inovação no sul de Minas. Como é que é esse desafio? Como que funciona trabalhar esse ecossistema de inovação dentro desse processo como um todo? E quais são os desafios? A gente percebeu, Luiz, nesses 3 anos aí trabalhando com algumas das grandes empresas do sul de Minas, que a principal lacuna está na liderança tática. A gente precisa conseguir formar os líderes táticos, que são quem leva a cultura para o dia a dia, né? Quem gerencia as equipes operacionais, quem está ali no chão de fábrica, digamos assim, liderando para que o negócio aconteça, para que as metas sejam batidas, para que as vendas aconteçam. Então a gente tem feito esse trabalho muito forte com esse nível, com as lideranças táticas. E a gente faz esse trabalho em algumas etapas. A gente leva metodologias ágeis, leva os conceitos de design thinking, de sprint, de scrum, todas essas metodologias ágeis de gestão que são usadas hoje no dia a dia, mas a gente leva também a mudança de comportamento e projetos de inovação. A gente forma times aí com 15, com 20 pessoas, fazendo com que eles desenvolvam 4, 5 projetos de inovação para que tenha resultado realmente, para que a empresa sinta no dia a dia o que é isso, que no fim das contas tem que mudar a última linha, né? Tem que dar resultado, tem que dar lucro. Então por isso que a gente treina líderes táticos, fazendo com que projetos cheguem até o nível operacional. Gustavo, complexo, eu sei muito bem disso, a começar pela equipe que você forma para poder trabalhar isso dentro das empresas, até porque era um conceito muito novo para a nossa região. E como que você conseguiu formar uma equipe tão capaz? Eu posso falar que eu já vi parte dessa equipe, são muito capazes. E como que você conseguiu trabalhar isso, formar a equipe para depois multiplicar e capacitar outras empresas? A gente funciona muito com parcerias, né? É difícil formar essa mentalidade. Não são muitas pessoas que hoje não só sabem trabalhar dessa forma, mas principalmente sabem ser facilitadores mesmo, né? Sabem passar, sabem ensinar, sabem conduzir reuniões. Então a gente treina muita gente lá dentro, mas a gente busca gente boa no mercado, assim. Claro que a gente não está tirando ninguém das empresas, até por questão salarial. A gente não tem muito, a gente é uma empresa iniciante, a gente não tem muito como pagar altos salários. Mas o principal para mim hoje foi a parceria que eu fiz com os meninos da Merim, né? Felipe e Tom. Eles já faziam um trabalho de cultura muito forte dentro das empresas, já trabalhavam em cima de uma cultura que eu gosto muito, né, que é a do capitalismo consciente. Então já procuravam levar o capitalismo consciente para as empresas da região e casou muito, assim, teve muita sinergia o trabalho que a gente precisa fazer com o trabalho que eles faziam. E aí hoje a gente é sócio. Hoje a Brava é uma sociedade minha, do Felipe Ponton, e a gente leva o capitalismo consciente, leva esse tipo de facilitação, forma time, né, forma outras pessoas para trabalhar nesse mesmo contexto e tem dado certo. Estamos conseguindo evoluir, estamos conseguindo crescer e ganhar cliente. Felipe Barbosa e Tom de Paula em breve estarão aqui, ó, nesse desafio. Vou somar os dois para ver se dá um aqui no videogame. Os caras são um vício danado no videogame, hein? É bom nem provocar que vai tomar uma sacola aqui que eu não vou nem falar, mas vamos passar para frente. Gustavão, super bacana, gosto muito dessa ideia de formar pessoas, de fazer com que as pessoas também possam crescer, se desenvolver dentro do negócio, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você que vai um pouco além. E esse negócio de startup, conta para mim, como é que as pessoas estão vendo isso dentro do cenário que nós estamos? O que é uma startup? Conta para nós um pouquinho desse processo e onde vocês facilitam para nascer mais startups dentro do nosso cenário, dentro do nosso mercado. Bom, no processo com as empresas, à medida que a maturidade para a inovação vai evoluindo, à medida que os líderes são treinados, a gente começa a ter a capacidade de gerar os projetos a partir dos problemas existentes nas próprias empresas. Então a gente busca desafios internos, problemas que podem acontecer nas empresas para trabalhar,
E depois disso a gente começa a buscar oportunidades de novos negócios realmente. Então, quando o trabalho evolui, as empresas começam a olhar para os seus próprios clientes, para os seus próprios fornecedores, parceiros e ver como gerar novas receitas. É daí que começam a surgir as spin-offs, que são empresas que surgem a partir de um próprio negócio já estabelecido. E as startups são empresas que usam hoje tecnologia. Startup, na verdade, é a mentalidade de inovação aplicada em negócios que podem ser escaláveis, né? Então, traz o cliente para o centro, testa rápido, aprende com o erro. São conceitos que as startups usam muito. Então, qualquer empresa hoje pode ser considerada uma startup. A base ela precisa ter essa gestão ágil e precisa conseguir escalar. Aí entra a tecnologia. A tecnologia entra muito nesse contexto de permitir o crescimento rápido das empresas. Show de bola. É inegável, né? Opa! Nossa senhora! Gente, põe no replay aí. Olha que golaço. Vocês podem acompanhar aí. Bola na rede. Desculpa, irmão. Eu não sei como é que o goleiro pula. Mas depois de uma dessa, como é que pula? Não tem jeito. Bora pra cima. Foi indefensável. Bom, vamos lá. Depois eu vejo como é que eu vou fazer com os meninos. Os filhos do Gustavo são viciados no videogame, gente. Esses dois. Ainda bem que não trouxe, porque senão... Aí eu ia ver com eles, né? 2 brutamonte, aí você já sabe como é que funciona. Gustavo, mas vamos lá. Pergunta aqui, deixa eu ver quem fez essa pergunta, importante. O Bernardo fez uma pergunta super bacana. Quando que foi a virada profissional? Quando que você entendeu que você já trabalhava com inovação, mas houve uma virada de chave para você oficializar essa questão da inovação na sua vida? Não teve essa virada de chave oficial, senão. Hoje, olhando para trás... eu percebo que isso veio naturalmente dentro da gestão do supermercado. Buscando melhorar o supermercado, eu só sei passar, não sei chutar. Isso aqui. Buscando melhorar o supermercado, a gente vai olhando para tendências, vai olhando para tudo que acontece no mundo, né? E o que a gente pode trazer para o nosso próprio negócio. E foi numa conferência da Startse, 2015, se não me engano, o primeiro Retail Tech da Startse, eu vi uma palestra que o cara falou, todo mundo vai ter que desmaterializar o seu próprio negócio, desmaterializar os produtos. Eu falei, putz, mas eu vendo arroz com feijão, como é que eu desmaterializo arroz para vender, né? Aí comecei a pensar como fazer isso, aí começou a vir as ideias de e-commerce, vir a ideia de automatização de processos. Então, naturalmente, por ser da área de tecnologia, eu fui levando essas coisas para a gestão e foram surgindo os novos negócios. A gente melhorou a gestão interna, ganho de produtividade, redução de despesas. Depois começou a vir novos projetos, aí veio e-commerce, aí veio cashback com Melios, aí vieram diversas outras coisas que hoje são consideradas novos negócios, H2, né? Logo que eu cheguei, já teve um novo negócio, que foi o cartão de crédito, né? Esse aí veio de uma demanda, de uma visão do meu pai até. Quando eu cheguei, ele falou, tem as... Nossa, na trave, hein? Tem umas financeiras aqui buscando a gente para fazer cartão de crédito marca própria. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso. Vai se criando um clima terrível. E aí foi o primeiro spin-off que eu fiz sem saber o que era spin-off, né? Depois vai colocando os nomes chiques no negócio, mas o trem já acontecia. Então, assim, gerar negócios dentro do próprio negócio já acontece há muito tempo. Agora tem novos termos, mas o principal é a mentalidade mesmo. É buscar escalar, é botar o cliente no centro, validar rápido, gerar protótipo, do protótipo evoluir para o que a gente chama de MVP, né, que é o produto mínimo viável, e do MVP, aí sim, investir para poder ter um novo produto, um novo negócio, mas sempre com o cliente no centro, isso é que é o mais importante. Gustavo, e a gente fala muito sobre inovação, sobre tecnologia, e mesmo assim, tecnologia sem deixar de olhar para as pessoas, afinal de contas, não importa a tecnologia, são as pessoas que vão conduzir tudo isso e a empresa vai desenvolver na medida que as pessoas se desenvolvem. Como que você vê isso internamente e também externamente, como que se desenvolve comunidade, igual o GF fez, igual vocês estão fazendo com a Brava a partir desde quando vocês começaram nesse processo? Sempre pessoas, né? Tudo passa por pessoas, né? Clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, fornecedores. Então a gente sempre pregou isso, de ter relacionamentos verdadeiros com todas as frentes, né? Com todos os famosos stakeholders que a gente chama.
Tanto que no GF a gente criou lá programa de relacionamento com fornecedor, a gente tinha diversos programas internos com colaboradores, né? Então sempre passa por pessoas. E a gestão de comunidade é um termo mais novo que surgiu, mas não é diferente disso. É você entender as necessidades de cada um. Ai, quase goi. É você entender as necessidades de cada um desses stakeholders, de todo mundo que você tem ponto de contato, e conseguir, a partir daí, definir realmente o que fazer, quais são as ações tomar, como atender, como melhorar a experiência do cliente, como gerar um novo programa, seja social, seja ambiental, é olhando para dentro e olhando para o entorno, colocando a empresa mesmo como esse ente social que precisa estar inserido na comunidade e doar para a comunidade, doar realmente esforço, doar dinheiro. À medida que você vai crescendo como empresa, você vai tendo possibilidade de fazer mais coisas, né? Então, a gestão de comunidade passa muito por isso, por conhecer quem está no seu entorno e querer construir isso, construir esse futuro que está ao seu redor. Gustavo, super bacana. Eu vou recordar de uma coisa. Você lembra quando a gente fazia comitê de clientes das lojas? Cara, olha a evolução. Antigamente a gente fazia comitê de clientes para poder ouvir o que o cliente falava, o que ele estava pensando, para poder evoluir. E a gente vê hoje isso sendo feito tudo online, de uma forma completamente diferente. O quanto essa questão... Opa, bola na rede, hein? Dentro agora, hein? O quanto essa questão de ouvir o cliente é importante para todo e qualquer negócio, seja ele de tecnologia, seja ele um negócio físico. Quanto é importante ouvir esse cliente? Antigamente a gente vê que os negócios eles eram criados dentro de necessidades muito específicas, né? Então, um supermercado surgiu porque o cliente tinha necessidade de comprar, mas não tinha essa escuta ativa, digamos assim, para resolver os problemas. Hoje em dia, com a internet, com a digitalização das coisas, com rede social, cada vez mais os clientes se posicionam. Os clientes não só têm voz, como se mobilizam, né? Hoje, essa mobilização... Opa! Você não quis fazer isso não, hein? Sem querer. Hoje, a mobilização por rede social... É o cara que fez gol contra o Fluminense lá, como é que chama? O Advíncula. Advíncula fez o gol. Mesma coisa contra o Fluminense, rapaz. O cara já fez ao vivo, estranho, o que ele ia fazer agora? Hoje em dia, a mobilização por rede social traz um poder muito grande para as pessoas, né? Para esses conceitos de comunidade mesmo. Então, as empresas têm que se adaptar a isso. As empresas têm que aprender que ou elas entram nesse jogo e entendem e é melhor trazer antes de dar o problema. E o principal é construir pro cliente, né? Entender o que ele está realmente necessitando. Hoje em dia não cabe mais você falar, eu acho que o cliente precisa de um copo quadrado e fazer o copo quadrado e depois gastar dinheiro para vender. Hoje em dia você chama o cliente, pergunta se ele quer quadrado, se ele quer redondo, se ele quer retangular, faz votação, aí o que der mais você faz. Então, ouvi-lo, né? É o digital que permitiu melhorar isso, mas sempre deveria ter sido ouvido, né? Isso é uma questão... Opa! Acho que rolou um pênalti ali, né, pai? Nada. Arrumou confusão lá ainda, arrumou um rolê ainda. Nada. Gustavo, super bacana. Eu vou falar uma coisa pra você assim que eu acho que é interessante. Eu ouvi um termo no RD Summit que a gente foi agora, que é hackear a nossa atenção. E aí eu quero saber assim o seguinte, você é um cara que está envolvido em tantas iniciativas, esses dias eu encontrei contigo em Itajubá como participação, fazendo uma participação em um grupo de empresários dentro de uma... falando sobre startup, e aí a gente fica aí nesse conceito de hackear informação, hackear a nossa... Nossa, chutei pra fora, tá vendo? Vai perdendo a pergunta, que confusão, gente. Chutei pra fora, gente, foi mal. Vou voltar na pergunta então, já que eu chutei pra fora. Mas falando muito dessa questão de hackear a nossa atenção, e aí tem uma pergunta da Camila que ela fala, o quanto e como você consegue dar a devida atenção para cada iniciativa que você começa? Afinal de contas, são muitas, e acaba que você vai se transformando numa referência nesse assunto e acaba que as pessoas esperam muito de você. Como que você consegue concentrar e dar a devida atenção para cada iniciativa que você tem? Tem hora que tem que saber falar não, né? Porque são muitas oportunidades, é muita coisa que acontece e a gente tem que realmente saber priorizar.
não pode ficar fechado, porque no mundo da inovação tem muita oportunidade acontecendo e a gente está à frente de algumas iniciativas que são novas, né? A gente está tendo gravidade. Quando fala de inovação, tanto a Brava quanto o ICT estão tendo muita gravidade, estão atraindo muitas coisas. Então a gente tem que olhar para todas as oportunidades, mas igual eu falei, a gente não tem braço para fazer tudo. Então tem que saber priorizar, tem que saber ver o que pode dar mais resultado. O próprio ICT mesmo, o Instituto de Ciência e Tecnologia, surgiu um pouco disso. Antes, quando começou o projeto, era tudo junto. Era uma consultoria empresarial que também estava desenvolvendo o ecossistema de inovação. Quase gol sem querer, dei balão. Estava desenvolvendo o ecossistema de inovação. Aí a gente percebeu que algumas empresas queriam participar desse movimento de gestão do ecossistema e outras precisavam, queriam a consultoria empresarial. Então a gente fez as duas coisas. A gente continua com a consultoria empresarial com a Brava, que aí é uma empresa privada realmente, com fins lucrativos, e criou o ICT para a gente ter essa instituição sem fins lucrativos para poder cuidar da gestão do ecossistema de inovação. Então o ICT hoje tem foco em fazer eventos, trazer densidade, né, para esse movimento de inovação, trazer mais empresas, trazer mais pessoas para esse movimento. Buscar fomento público, sem fins lucrativos por isso, porque a gente consegue participar de editais da FAPEMIG, FINEP, para projetos de inovação e gerar as conexões necessárias para que a inovação aberta aconteça. Então as empresas que ali estão, a gente busca entender quais são os desafios que elas precisam para a gente poder gerar as conexões para resolver os problemas. E a Brava aí faz a consultoria mais focada realmente em novos negócios e em formação de liderança, igual eu já falei. Mas priorizar é saber falar não. Então quando você tem muita coisa e não está dando conta de fazer todas elas, tem que fechar algumas portas aí, fechar alguns projetos e até deixar para depois. Não necessariamente abandonar, mas saber que ele pode ser retomado depois. Gustavo, super bacana. Você falou bastante de empresa privada, falou de iniciativa, mas eu quero entender um pouco mais essa tríplice hélice, né, da importância também do próprio Estado, do poder público no desenvolvimento desse ecossistema de inovação. O Estado, ele precisa participar porque o Estado potencializa muito. Quando a gente viaja, quando a gente vê ecossistemas mais maduros, a gente vê que a iniciativa é muito do poder privado, então as empresas que movimentam, o principal capital, né, o principal acesso à cultura empreendedora, isso está dentro das empresas. Acesso a talentos vem muito da universidade, então é uma segunda hélice para poder formar talentos e fornecer isso para as empresas. E o poder público, ele potencializa isso tudo, através de PPPs, através de editais de fomento. Então hoje em Minas Gerais, por exemplo, a FAPEMIG tem verba para projetos de inovação. Então ela tem o edital do Compete Minas, onde empresas podem se inscrever para ter dinheiro para projetos de inovação. Ela cria o CID, que é um programa de aceleração de startups que podem resolver problemas do Estado, mas também podem ser novas empresas gerando emprego e gerando imposto para o Estado de Minas Gerais. Então o Estado, se ele não atrapalhar, ele já ajuda. Mas em geral ele pode muito acelerar e é assim que a gente vê o papel hoje do Estado de Minas e de algumas prefeituras na região também, acelerando esse movimento. Esse marco legal da startup também, que é outra questão importante, vem acelerar um pouco esse processo, trazer mais agilidade para o poder público, fundamental, não é? É uma legislação importante, né, que já está no ar aí já há mais de ano, mas que infelizmente muitas das prefeituras não usam, porque é um formato novo de licitação que alguns procuradores, alguns secretários, alguns executivos, né, públicos têm receio de serem questionados depois pelo Tribunal de Contas do Estado. Então a gente tem buscado até a conversa com o TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Aí quando eu falo a gente, é esse movimento que está acontecendo no sul de Minas, né, que lá em Itajubá a gente reuniu Varginha, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Itajubá, Lavras. Santa Rita, Lavras. As principais empresas, as principais cidades da região já perceberam que precisam se unir para acelerar todo esse movimento no Estado. Então a gente está tentando puxar, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Tribunal de Contas. Agora eu aprendi a estar.
clima terrível que eu vou ter que tocar bola ali. Porque aí o Tribunal de Contas pode dar mais segurança para que as prefeituras contratem usando o marco legal das startups, né? Usando uma nova forma de licitação que é a CPSI, Contrato Público de Soluções Inovadoras, que isso pode agilizar bem esse processo de contratação de startups e de soluções inovadoras. Gustavo, show de bola! Vou entrar numa questão bem específica, já que a gente falou de CID, já falou um pouquinho a respeito disso. Mais uma que a gente traz forte do conceito, né, de startups, de negócios como um todo. E não vou falar só sobre startups, né, da questão da inteligência artificial. Inclusive a Paula comentou a respeito disso, fez uma pergunta sobre o assunto. O quanto a inteligência artificial vai impactar nos nossos negócios, o quanto isso vai se transformar em algo benéfico e até maléfico para a nossa geração. Maléfico, tudo que existe na humanidade pode ser usado por bem ou por mal, né? Então eu acredito muito que a inteligência artificial pode acelerar muito o ganho de produtividade. Tem um lado ruim, porque se você traz muita produtividade, os empregos mais básicos, eles começam a ficar... não acabam, né, mas começam a ficar mais escassos. Então, junto com o uso da inteligência artificial, é necessário promover o desenvolvimento econômico, para que aí a gente gere mais empregos. Esse é o que a gente fala, a gente precisa alavancar a matriz econômica. Inovação tem que alavancar a matriz econômica. Mas a inteligência artificial em si traz inúmeras possibilidades, todas muito benéficas, e vai ficar no mercado, vai se desenvolver no mercado quem souber usar, né? Então, hoje já existe uma nova profissão que está sendo criada, que é de Prompt Engineering, é o engenheiro de comando para a inteligência artificial. Quem sabe comunicar, quem sabe usar a inteligência artificial, hoje já cria equipes de desenvolvedores dentro do GPT-4, hoje já tem inúmeras possibilidades aí, mas com esse foco, ganho de produtividade, que por fim precisa gerar uma economia mais forte e novos empregos aí. Gustavão, vou aproveitar aqui a pergunta da Larissa, uma pergunta super bacana que também é um pouco da minha. Cara, você já alcançou seu objetivo profissional? Ah, gente! No jogo eu alcancei, acabei de empatar. Eu falei com esses caras pra tocar bola, os caras fominhos, tá tudo morto, parecendo que veio da Argentina pra cá andando, ué. Tá louco? Roger, me ajuda. Pessoal, o Roger tá aqui acompanhando aqui o negócio. Vamos treinar essa turma aí, o pessoal não tá correndo, me ajuda aí. Mas vamos voltar. Foca, Luiz, foca, tá doido? Me conta uma coisa. Alcançou os objetivos? Pergunta da Larissa, que também é de todos nós. A gente tem que sempre estar evoluindo, né, Luiz? Então, sempre que você alcança um objetivo, você tem que correr atrás de outro, não pode parar. Tudo que para, morre. As empresas são assim, não pode parar, tem que evoluir, tem que crescer e se desenvolver. E as pessoas também, né? Hoje, uma das principais características que se fala das famosas soft skills, aí, né, das habilidades comportamentais, é o lifelong learning ou life-wide learning. Você tem que estar aprendendo sempre, pro resto da vida. Então, sempre que a gente chega num ponto, a gente acha outro. Não dá para parar, não vou parar nunca. Oh, Jesus! Não, eu concordo contigo, super importante e fico muito feliz com esse bate-papo nosso. Acho que a gente já falou tanto, já conversamos em formato de live, já conversamos 1 milhão de vezes, indo pra Varginha, viajando, e agora esse bate-papo jogando videogame é a primeira vez, né? É difícil concentrar no videogame e responder. Galera, nós vamos ficar por aqui. Agradeço demais o Gustavo. O jogo ficou 3-3, mas eu acho que o ganhador mesmo são vocês que estão acompanhando. E claro, eu também sou um grande ganhador por trazer o Gustavo aqui, fazer um bate-papo tão bacana, tão evoluído e poder, mais uma vez, conversar com ele sobre negócios e poder evoluir sempre, aprendendo com ele. Correto? Bora lá. Acho que se não tivesse videogame eu responderia melhor algumas perguntas, mas... Dá uma perdida, né? Dá uma... A gente, às vezes, o raciocínio embaralha na hora que você vai olhar pro jogo. Cara, eu tava jogando aqui uma vez... Mas foi legal a experiência, gostei, foi legal a experiência. Eu fui jogar aqui com o Leandro Branquinho, cara, eu não tô brincando. E eu ia fazendo as perguntas pra ele, ele falando, e o jogo era de luta. Eu ia pegando ele, fazendo as perguntas, e debuiando ele na porrada, e vamos que vamos, porque o homem é viciado no videogame, e agora você meteu um 3-3 aí. O Leandro tinha locador de videogame. Viciado também. Vamos que vamos. Gustavão. Valeu. Bom Muito demais. obrigado. Estou à disposição. Até mais. Sempre. Galera, muito obrigado. Não se esqueça, acesse o nosso canal, curta, compartilhe, e não se esqueça, em breve teremos muitas novidades. Aguarde. Valeu!